Olá, Deus te abençoe, amigo ou amiga que está nos assistindo. Eu sou o irmão Rosinaldo e sejam bem-vindos a mais uma edição do Pão Semanal. Peço também que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ser alcançadas e assim abençoadas também. A escritura base para a nossa meditação neste momento está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Amém? E o tema da nossa meditação é a transformação de Pedro, a transformação do apóstolo Pedro. Vamos ler então 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu gostaria de chamar sua atenção para essa escritura que é a palavra de Pedro. E para chegar até esse momento, para as palavras de Pedro fazerem parte da Escritura Sagrada, ou se tornarem a palavra de Deus, houve um processo, né? E se a gente lembrar de Pedro no início, você vai ver que Pedro, ele participou dos cultos ali que Jesus de cura, de milagre. Pedro é muito conhecido na Bíblia, né? Ele sempre estava. Você vai ver Pedro na tempestade, você lembra ele na tempestade? Ele andou sobre o mar, né? Você vai ver na multiplicação do pão também, Pedro estava ali. Então, no início, Pedro participou de quase todas as coisas que Jesus, né, dos eventos que Jesus se fazia presente. Então, ele viu o poder de Jesus Cristo, a maneira de Jesus Cristo de tratar. E mesmo assim, Pedro tinha uma natureza muito dura, né? E o ponto importante que eu gostaria de trazer para você nessa primeira fase da vida de Pedro é que Jesus começou a falar, em certo momento, que ele ia padecer, né? Que ia chegar a sua hora. E Pedro, quando viu isso, levou Jesus à parte e começou a repreender Jesus Cristo, dizendo: tem pena de ti, Jesus, isso não vai acontecer contigo. E Jesus não recebeu aquela palavra de Pedro. Falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Então, logo no início da carreira de Pedro, você vê uma certa maturidade em Pedro, né? Apesar de participar dos cultos, ver os milagres de Jesus Cristo, os sentimentos de Jesus Cristo em relação à humanidade, as pessoas que estavam perto dele, não foi suficiente para mudar Pedro. Então, você vê um Pedro imaturo participando, mas não com uma transformação ainda. É o início da sua carreira. E esse ponto, que a sua palavra não foi aceita, era uma fase de Pedro. Né? Jesus falou: não, para trás de mim, Satanás. Não recebo isso. E depois de todo esse compartilhamento da vida de Jesus Cristo nessa primeira fase de Pedro, ele chegou ao momento crucial quando prenderam Jesus Cristo. E Pedro fugiu com medo. Pedro negou a Jesus. Tudo aquilo que ele falara antes, que ele participou, não foi suficiente para mudar Pedro. Pedro, depois de ter negado a Jesus Cristo, ele se arrepende amargamente e vai e se concentra junto com os outros em Atos 2, que é a descida de Pentecostes. Quando Pedro passa por essa experiência do Espírito Santo de Atos 2, você vê um novo Pedro. Né? Você vê um Pedro que sua primeira pregação, 3.000 almas aceitam. Ele vê um mendigo coxo na Porta Formosa e ele fala: o que tenho eu te dou. Agora Pedro sabia, já estava um Pedro mais maduro.
tinha uma experiência com Deus, ele tinha o Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi liberto das coisas que ele fazia na primeira fase. Agora ele tinha certeza. Ele ficava alegre quando ele padecia por Jesus Cristo. E chega ao ponto, depois do batismo com o Espírito Santo, que Pedro, a sombra dele, curava. As pessoas eram colocadas onde a sombra dele pudesse passar. Já era confirmando aquilo que o mensageiro dela fala. Não sou o que deveria ser, nem tampouco o que quero ser, mas aquilo que eu era, já não sou mais. E eu fico feliz em saber que eu e você estamos neste processo também. Um dia, nessa estrada da fé, do Evangelho, nós teremos o caráter de Jesus Cristo, que é uma vitória, vai ser uma vitória na nossa vida. E eu oro que você receba esse caráter. Você que já tem, glorifique a Deus, louve a Ele, seja grato. Mas nós que estamos nesse caminho, continue firme. E Pedro, nessa segunda fase, cheio do poder, liberto dos seus medos, das suas dúvidas, agora ele tem poder, agora ele tem coragem, ele foi liberto. Mais para frente agora, que acabamos de ler, nós vemos agora a própria palavra de Pedro na Escritura. Então, aquele Pedro da primeira fase, que não foi aceita a sua palavra por Jesus Cristo, falou: para trás de mim, Satanás. Agora Pedro, depois que o batismo com o Espírito Santo, com as experiências, a maturidade cristã chegando nele, agora ele é um pastor que ensina como ser salvo. E eu fico feliz que essa transformação de Pedro, e é o que eu oro também, que um dia eu consiga chegar nesse objetivo. De nós, da mensagem, você que crê em Jesus Cristo, se tornar a noiva palavra. E foi isso que aconteceu com Pedro. E eu fico feliz e oro a Deus que isso chegue até você. Chegue até esse objetivo, da nossa posição de nos tornarmos a noiva palavra. E você continue na sua perseverança. Continue na sua busca de mudança da sua natureza. Confie, entre com confiança e coragem diante de Deus. Peça, vá ao altar, ore a Deus: Senhor, muda a minha natureza, Pai. Porque isso acontecerá. Todos que participam, todos que entram no reino do Senhor Jesus Cristo, sofrem essa transformação, como Pedro e como muitos da Bíblia. Então eu oro que você consiga isso. Que Deus te abençoe, que Deus mude, que Deus faça aquilo que você quer, para se tornar um cristão verdadeiro, um cristão que ama a Deus, um cristão que produz os frutos do Espírito. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente.